muito legal ter tanta gente interessada por esse tema. Eu vou colocar os meus slides aqui. Então, como eu disse anteriormente, eu vou estar apresentando os slides, então eu não estou olhando diretamente para o encontro, né, para a sala do encontro, mas vocês podem ficar à vontade, assim, de fazer, enquanto eu estiver falando, comentários, perguntas, né, não tem problema, não. Bom, a gente vai ter, então, né, aqui, a nossa arte de divulgação, né. Bom, já pensando, né, do que eu pensei para o que vai ser, né, esse mini curso, né. Nós vamos ter 4 encontros, né, de 2 horas cada, né. Então, dá para fazer, assim, deixar a gente bastante à vontade, assim, com questões para dialogar, né. O que eu pensei, né? Pensei em 4 eixos, né, para falar no mini curso, né. O primeiro eixo que eu vou falar hoje, né, sobre a noção de cisgeneridade, né. Então, né, o curso se chama Transfeminismo e Discurso, né. Eu acho que a cisgeneridade, falar sobre transfeminismo é falar sobre a noção de cisgeneridade, cisgênero, né, que ela é uma noção que foi bastante produtiva no transfeminismo, né, no transfeminismo, e é uma noção, assim, bastante fundamental para as autoras, né, que se colocam, se identificam como transfeministas, né. Então, eu considero que, assim, falar sobre as principais questões que envolvem a noção de cisgeneridade é uma forma de introdução ao que é o transfeminismo, né, considero dessa forma. Num segundo encontro, num segundo momento, eu pretendo falar da questão do feminismo radical trans-excludente, né, ou de posições trans-excludentes, né, nos movimentos minoritários em geral, né. Então, por que eu acho que também é importante, né, o que implica falar sobre transfeminismo? Implica falar sobre a noção de cisgênero, implica justamente abordar as correntes feministas que buscam desarticular a questão trans no feminismo, né. Se o transfeminismo, pela própria expressão do nome, ele busca uma articulação da questão das pessoas transgêneras, né, e o que são as pessoas transgêneras? Que no Brasil a gente entende em relação às identidades travestis, transexuais, transgêneras, né, são pessoas que não se identificam com as expectativas sociais do gênero assignado, né, então, as pessoas recebem uma assignação de gênero por meio vem os nossos genitais e, é menino ou menina, se tem a expectativa de que meninas crescem para ser mulheres e meninos crescem para ser homens, e as pessoas trans, não, elas rompem com essas expectativas sociais, né. Então, a gente usa, inclusive, essa noção de transgênero, inclusive, de uma forma ampla, né, para pensar diversas identidades, né, de uma forma ampla, podem existir diversas identidades de pessoas que não se identificam com essas expectativas sociais em relação ao gênero assignado originalmente, né. Então, se justamente transfeminismo ele implica uma articulação das questões transgênero que afetam a população trans no interior do feminismo, não tem como a gente falar sobre transfeminismo sem falar, sem abordar o que dizem as posições que são contra essa articulação, né? Então, e a gente sabe que no interior do feminismo, as posições que defendem essa desarticulação, que defendem a exclusão das pessoas trans, ou que defendem, que são contrárias às pautas políticas das pessoas trans, está muito associado ao as feministas radicais. Elas mesmas se identificam como feministas radicais, o movimento feminista radical, né? E também existe também a designação crítica de gênero, né? Bom, isso acho que vou abordar depois, né? E também, o que também é imprescindível abordar quando a gente fala sobre transfeminismo é o campo do cuidado com a saúde da população trans. Então, e a gente entra nessa discussão do campo com cuidado da saúde, com a questão da patologização e despatologização das identidades transgêneras, né? O que implica
Para o campo do cuidado com a saúde, há discussão sobre patologização e despatologização das identidades trans. Né? A gente sabe que a população trans, transexual, travesti, ela tem uma demanda específica em relação ao cuidado médico com a saúde, que diz respeito ao acesso aos cuidados médicos assistidos, que dizem respeito a cuidados para transição de gênero. Né? Então, a gente tem a hormonioterapia, cirurgia de redesignação sexual. E falar sobre patologização e despatologização significa a gente falar como que é visto esse acesso da população trans em relação a esses procedimentos de alteração corporal, né? Como que esse acesso, ele é significado, ele tem um impacto, né, para a população trans, né? Então, a gente vai nesse terceiro eixo, mas também pegando um pouco, né, a questão da saúde. E seria um quarto eixo, né? Eu pensei esses 4 eixos, né? Porque a gente tem 4 aulas, né? Então, acho que se a gente conseguir abordar esses 4 eixos nesses 4 encontros, né, eu já vou estar muito feliz, né? O quarto eixo, então, seria pensar tudo isso numa perspectiva discursiva, né? Por isso, transfeminismo é discurso, né? Eu sou mestra em linguística, sou doutoranda também em linguística na análise do discurso, né? Esse quarto eixo, eu penso que não vai ser exatamente não pretendo dar uma aula específica sobre noções da análise do discurso, eu pretendo abordar essa perspectiva discursiva de uma forma transversal a esses 3 outros eixos, né? Então, não vai ser uma coisa tão específica em relação a uma introdução à análise do discurso, mas eu sempre vou ter em mente em pensar questões discursivas nesses 3 eixos que eu falei anteriormente, né? Bom, eu pensei esse curso para qualquer pessoa que tem interesse no minicurso, você não precisa ter leituras anteriores, nem na área de gênero, nem na área da análise do discurso, né? Então, eu pensei esse minicurso para qualquer pessoa que tenha interesse, né? E acho que, bom, é isso aí, né? Então, esse primeiro encontro, né, eu pretendo falar sobre a noção, fazer um mapeamento sobre a noção de cisgeneridade, como a noção de cisgênero, cisgeneridade, ela circula no nosso ambiente brasileiro, né, e também num contexto também internacional, porque a gente sabe que as discussões que dizem respeito às pessoas trans também a gente tem que levar em consideração não apenas o nosso contexto brasileiro, mas também o que circula lá fora, muitas vezes tem um impacto muito grande nas discussões aqui do Brasil, né? Bom, então tem essa imagem que eu acho bastante legal, ela circulou, assim, uns anos atrás, né? Muitas pessoas, não sei se vocês já tiveram contato com essa palavra, com essa noção, né? Eu acho que sempre tem um pouco, assim, essa coisa de as pessoas quererem saber o que é esse gênero, né? Perguntarem o que significa esse termo, essa noção, né? Então, que ele fala, né? Uma explicação simples é que se você se identifica com o gênero que lhe foi designado em seu nascimento, você é cis, né? Cis vem do latim e significa deste lado. Por exemplo, cis atlântico, deste lado do Atlântico. Cis também é usado em química. A posição das moléculas, né? Elas podem estar deste lado ou do outro lado, que seria a designação da partícula trans, né? Então, a gente tem que pensar cis como um prefixo, né? E que é o antônimo de trans, né? Então, se a gente pensa em transgênero, a gente também pode pensar em cisgênero, né? Usando cisgênero para descrever o gênero de quem não é trans, quebramos as estruturas que postulam indivíduos cis como normais, entre aspas, quando não são mais normais que outros. Então, questionamentos iniciais sobre a noção de cisgeneridade ou cisgênero, né? É possível pensar uma definição em si mesma do que seria cisgênero ou transgênero, né? Ou a forma como definimos a transgeneridade ou transgênero afeta a própria definição de cisgeneridade ou cisgênero, né?
Se definimos a cisgeneridade como o antônimo de transgeneridade, então estamos assumindo o caráter relacional do significado de ambos. Essa é um pouco uma pergunta retórica, a resposta é sim, né? Eu acho, então, aqui a gente já pode, inclusive, pegar um princípio geral da linguística, ou um princípio da linguística que diz respeito a questões discursivas, mas que diz respeito à própria noção das discussões sobre estruturalismo e até sobre pós-estruturalismo, né? Que é pensar o que significa, o que é a significação das palavras, dos termos, dos signos linguísticos, né? Então, a gente tem, desde o Saussure, né, que é considerado o criador da linguística, né, a gente tem a consideração de que o significado, o que um signo linguístico, o que uma palavra significa, ela depende fundamentalmente da relação que ela estabelece com os outros signos, né? Então, esse é um princípio fundamental, assim, né? De que você sempre, para você saber o que uma coisa significa, você tem que, vai encontrar muita dificuldade em pensar uma significação em si mesma, porque o sentido, ele é, por definição, em relação a, né? Então, ele é sempre relacional, né? Então, então, de certa forma, cisgênero é o que transgênero não é, transgênero é o que cisgênero não é. Né? Então, perceba que tem uma questão na negatividade, né? Então, pelo fato da significação ser relacional, um termo se define pelo que o outro não é, né? Então, de certa forma, a forma como eu entendo o que é transgênero, ele implica, de uma forma ou outra, no que é cisgênero, né? Porque a própria coerência do que significa, a gente poderia estabilizar o sentido, ele na verdade, ele é um pouco mais instável do que a gente pode pensar, porque ele necessariamente remete a algo que não é ele, né? Se a significação em si ela é relacional, então, a gente, de certa forma, por esse princípio básico, existe uma instabilidade da significação, porque o que uma coisa ela depende do que ela não é, né? Isso é um princípio bastante importante da linguística e do que a gente chama por estruturalismo, e também tem as correntes que são designadas como pós-estruturalistas, né? Que, na verdade, elas não... a gente poderia pensar o pós-estruturalismo como algo que rompe com o estruturalismo, mas eu acho que talvez seja interessante pensar que o pós-estruturalismo, ele levou essa questão do caráter relacional, da significação, a produzir cada vez mais peso, né? Ele levou esse princípio a sério, né? Então, não é pensar que o pós-estruturalismo tenha abandonado esse princípio, mas justamente tenha levado às últimas consequências, né? Essa questão, né? A gente pode, inclusive, pensar o que é o eu falei bastante essa questão da significação de signos e termos, né, mas eu acho que é uma coisa bastante instigante para a gente pensar, inclusive, questões da nossa própria identidade, questões em relação ao si mesmo e ao outro, questões de alteridade. Então, acho que é particularmente produtivo, né, essa questão, né. Percebo que é uma questão que dá bastante pano para manga, né. Então, ao definirmos a cisgeneridade como a identificação com as expectativas sociais do gênero, designada ao nascer, estamos presumindo que essa identificação é absoluta, fixa, ou ainda que a gente defenderia, mesmo implicitamente, que as pessoas devam se identificar com as expectativas sociais relacionadas ao gênero? Essa é uma pergunta que também que é bastante importante para a gente pensar algumas polêmicas em relação à forma como os sentidos de cisgeneridade circularam em vários espaços militantes e acadêmicos, né? E, inclusive, há várias críticas e repercussões que essa noção teve ao longo dos anos 2010, assim, né? Eu sei que eu tenho observado há pelo menos 10 anos a forma como esse termo circulou nas redes sociais, nos espaços de militância e academia, né? Eu acho que essa é uma questão bastante, assim, que
toca bastante questões bastante produtivas na forma como certas polêmicas circulam em relação ao sentido de cisgeneridade, né, que eu, bom, eu vou abordar ainda, né. Bom, quando que surgiu essa noção de cisgênero, né? A origem é um pouco incerta, né? Se atribui, né, a essa origem à comunidade trans norte-americana, né, dos anos 90, né? Percebe que ela demorou um pouquinho para entrar aqui no espaço brasileiro, né? Talvez tenha entrado lá pelo começo dos anos 2010, assim, né? Eu acho que inclusive, fui uma das primeiras pessoas, junto com a Hayley, junto com pessoas que estavam propondo a questões transfeministas, né? Que a gente justamente incorporou discussões que já vinham sendo feitas, principalmente nos Estados Unidos, em relação a esse termo, né? Então, como eu disse também, a circulação desse termo, tem vários movimentos em relação da militância com a academia, né? Então, movimentos que, obviamente, não são tão, assim, delimitados em comparação, né, ao termo transgênero e transexualidade, né, travestilidade, são termos que já estavam circulando de uma forma mais orgânica, né, antes do termo cis, né? Então, perceba que a, a, a circulação do termo trans, ela precede a circulação mais popular do termo cis, né? Eu acho que isso é bastante sintomático, né? Ela indica certas questões, né, para a gente pensar, né? O fato de primeiro ter circulado o termo trans, para só depois, cronologicamente, começar a circular mais o termo cis, né? Isso vai dizer muito acho que isso é bastante sintoma do próprio fato da cisgeneridade ser naturalizada, né? A gente vai falar sobre isso, né? Bom, basicamente para falar, então, para que existe nuances significativas da forma como a gente compreende essa noção de cis e trans, né? Então, não existe um único sentido dado em relação a essas palavras, né? Conferir, eu coloquei do Maresc 2014, que ela tem reflexões super interessantes da forma como começou a circulação desse termo e como, ao longo do tempo, certas nuances de sentidos foram se transformando em relação a esse termo, né? Bom, para além da questão do que significa o termo, né, eu acho que também cisgênero, essa noção de cis e trans, ela nos coloca a questão de você se reconhecer como cis ou como trans, né? Ela não é apenas uma questão externa às nossas identidades, né? Porque ela diz respeito a como a gente se identifica com o gênero, né? Bom, de cara a gente pode perceber que existem assimetrias em relação a esse gesto, a esse ato de se reconhecer como trans ou cis, né? Porque se é trans, as identidades trans, elas dizem respeito à quebra das expectativas sociais. E isso tem implicações políticas, tem implicações de vulnerabilidades específicas e discriminações específicas que as pessoas trans enfrentam, né? Enquanto que se reconhecer como cis tem outras implicações, né? Que não são as mesmas de se reconhecer e se assumir ou de se afirmar publicamente como trans, né? Perceba que a circulação do termo cis, ela partiu da boca das próprias pessoas trans. Então, foram as pessoas trans que circularam mais a noção de cisgeneridade. Né? Então, isso acaba gerando uma certa percepção nas pessoas que não são trans, que são cis, né, por definição, a gente pode pensar, né? Mas percebe que como isso é um pouco paradoxal, porque a gente sabe que não necessariamente as pessoas que não são trans, sabidamente, se você pergunta para uma pessoa, você é transexual? Ela vai falar, não sou transgênero. Mas isso não significa necessariamente que ela vai se identificar como cis, né? Então, isso gera um pouco a percepção nas pessoas cis, né? De que as pessoas trans, elas estão impondo uma identidade nas pessoas que não são trans, né? E justamente elas nunca pensaram. As pessoas cis podem, de certa forma, terem um certo privilégio de nunca se pensarem enquanto cisgêneras, né? Porque justamente é uma identidade naturalizada. Né?
E quando as pessoas trans começam a devolver esse gesto, né? Porque a gente sabe que as identidades trans, quem nomeou as pessoas trans como trans foram as pessoas cis também, através de noções de diagnósticos mentais, os profissionais de saúde querendo categorizar, criar um diagnóstico de transexualidade. E quem ocupa esse local de poder de legitimar um saber médico, um saber psicológico sobre as identidades trans? Não foram as próprias pessoas trans que criaram esse saber institucionalizado. Foram os profissionais de saúde que majoritariamente eram pessoas cisgêneras. Então, foram as pessoas que não eram trans que designaram as pessoas trans, colocaram o rótulo trans. E indo na trajetória da história, foram as pessoas trans como um gesto de devolver esse olhar de nomear o outro, nomear a alteridade, que começaram a pensar, vocês, pessoas que não são trans, vocês não são pessoas naturais, vocês são homens e mulheres cis. Se eu sou um homem, uma mulher trans, uma pessoa transexual, o que se opõe a trans não é uma pessoa natural, verdadeira ou biológica. Vocês são cis, né? Isso gera um pouco a percepção de que, principalmente quando começou a circular o termo no ambiente brasileiro, né, teve uma percepção um pouco de que um certo desconforto, né? Esse desconforto, ele pode ser tanto a gente pensar numa identificação pessoal, as pessoas cis tendo um certo desconforto em pensar que elas não são trans e por isso elas se identificam com algumas expectativas sociais, né? E talvez esse desconforto ele derive um pouco do próprio fato de se pensar em alteridade com as pessoas trans. E isso gera um desconforto, porque talvez a gente tenha que levar em consideração que as identidades trans, elas são estigmatizadas, né? Então, você se pensar em alteridade com um grupo, em relação a um grupo estigmatizado, isso talvez demanda um esforço cognitivo, um esforço ético de se definir em relação a essa alteridade, né? E isso pode gerar um desconforto pessoal em relação à pessoa que não é trans e se vê nessa, nossa, mas eu sou cis, como assim, né? Então, esse desconforto, ele pode ser tanto uma coisa mais pessoal, uma coisa meio assim, intuitiva, uma coisa que a pessoa nunca pensou e parou para pensar, e isso gera um estranhamento, né? Tem esse desconforto tá ligado a um estranhamento, né? Mas também, oi, sim. Eu observo esse desconforto num sentido de que as pessoas veem a formação da nomeação da cisgeneridade como algo que não está relacionado a uma estrutura, mas sim como algo muito pessoalizado, né? A pessoa ser nomeada como cis, de nossa, mas agora eu sou opressora, agora... e, na verdade, até as pessoas cisgêneras, muitas delas não cumprem as expectativas de papel de homem e mulher, são sufocadas por essas normas também. Então, eu acho que a cisgeneridade também tem a ver como também não dá liberdade para as pessoas cisgêneras se expressarem como elas gostam, embora elas se identifiquem como mulheres e homens designadas ao nascimento, mas existe essa coisa de não cumprir os papéis de homem e mulher, né? Então, eu vejo muito esse mal-estar como não ser colocada nesse lugar de opressora, mas só que eu acho que o movimento transfeminista vem alertar que se a gente não acaba refletindo sobre o lugar da onde a gente parte, a gente colabora para um sistema de opressão, né? Se a gente não se alia às pessoas trans, a gente colabora. Então, assim, é bom que as pessoas cisgêneras comecem a pensar por si só como é ser cisgêneras também, não depender de pessoas trans para chegar em uma análise É perfeito de sua gênero. observação, Yala.
E eu acho, inclusive, muito importante a gente pensar como as violências transfóbicas, ou cisnormativas, ou sexistas, elas afetam, sim, elas podem afetar, sim, as pessoas cis, né? Eu não acho tão produtivo, assim, a gente pensar que, é claro que a gente não pode negar a existência de vulnerabilidades específicas, né? Mas a gente tem que sempre pensar como uma questão estrutural, né? A cisnormatividade, ela é estrutural, num ponto de que as próprias pessoas cisgêneras, elas estão expostas a certas violências. Mas a gente tem que também pensar diversas situações, diversas vulnerabilidades distintas, né? O que eu penso com isso, assim. Sim, as pessoas cis estão expostas a situações de violência em relação a essa cobrança por essa coerência identitária, né? Mas a gente também é importante a gente pensar as situações em que as pessoas trans são vulnerabilizadas de uma outra ordem de grandeza, de uma outra ordem de especificidade, né? Que pessoas cis não sofrem, né? Então, nunca é uma coisa de tudo ou nada. A gente tem que sempre pensar os contextos, né? Eu acho que Eu acho que mais para frente, ao longo do curso, você pode abordar, talvez, porque muitas pessoas misturam essa coisa de movimento LGBT, da luta contra a opressão cisgênera, do fundamentalismo cisgênero, contra a heterocisnormatividade, que são opressões que podem se relacionar, mas elas são distintas, né? Então, eu acho que muito dessa dúvida de pessoas cisgêneras LGB, né? Tipo, é muito essa noção, mas agora eu tô do lado do opressor, entendeu? Tipo, sim, sim, sim. eu acho que seria interessante a gente trabalhar essa noção também, que pensar a cisgeneridade tem um recorte específico que não é a mesma coisa de analisar a heterossexualidade enquanto regime político. Sim, eu gosto bastante de pensar essas questões, assim, de forma interseccional e específica. Nunca é só uma coisa ou outra, né? A gente sabe, em relação a identidade de gênero e sexualidade, né? Tem questões específicas de uma coisa, tem questões específicas de outra, e tem questões específicas de quando elas se cruzam, né? Então, acho que é sempre importante a gente ter esses olhares atentos, né? E a gente sabe que tem confusões ainda de questões básicas para as pessoas entenderem o que é gênero e sexualidade. E depois, quando elas conseguem entender a especificidade desses campos, a gente consegue talvez avançar e perceber quando essas questões se cruzam, né? E, agora eu vi o que eu voltei agora para os comentários, né? Em relação a Marina, né? Ela falou sobre a diferenciação dos termos, né? Transexual, transgênero e travesti, né? Se seriam sinônimos, né? Depende do contexto. Sempre falar sobre os sentidos identitários desses termos assim, não é fácil, assim, nunca dá para falar sobre uma resposta tão pronta, né? Mas eu acho que, assim, é sempre bom ter em mente que a palavra transexual e travesti são as duas identidades trans que o movimento de pessoas trans aqui no Brasil reivindicam de uma forma mais organizada e histórica, né? A gente também tem que ter em mente que transexual, na história de como esse termo circulou, de como ele foi importado, ele dizia mais respeito às pessoas trans que conseguiam acessar procedimentos de alteração corporal, em especial a cirurgia de redesignação sexual, a transexual se opunha a travesti nesse sentido. Então, em certa medida, tem muito essa ideia de que, supostamente, a pessoa transexual realiza ou quer realizar a cirurgia de redesignação e a travesti não, né? E nesse recorte em específico em relação às identidades transfemininas. Quer dizer, as pessoas que foram designadas como homens, mas têm uma identidade feminina. Então, transexual e travesti, ele se opõe nesse recorte de transfeminilidades, né? E hoje em dia a gente tem toda uma problematização. E travesti, além de ter supostamente esse sentido, também tem relacionado a um estigma em relação à palavra travesti, que a gente não encontra necessariamente a transexual, porque justamente teve essa ideia de opor, certo, esse binômio da transexual travesti. E as identidades travestis,
estavam mais associadas a um estigma em relação a pessoas pobres, a travestis negras que se prostituíam. Então, perceba que, por comparação, então, a identidade, é como se a identidade transexual se opusesse e fosse uma identidade que não seria tão marginalizada quanto a travesti. Então, tem esses sentidos. E o movimento trans justamente questiona, mostrando que, muitas vezes, essa diferenciação, ela está calcada em certos estigmas, né? A gente justamente tem que questionar de onde veio esses estigmas, principalmente em relação às identidades travestis, né? Porque justamente a travesti em relação ao transexual acabava ocupando um espaço de vulnerabilidade ou de ser vista como inferior, né? Então, justamente o movimento das travestis, das pessoas que se identificam como travestis, reivindicando essa identidade de luta, questionando esses estigmas, né? Então, justamente, para falar que esses sentidos, eles, para apontar a importância de não ter uma noção fixa em relação a essas identidades, quer dizer, a gente tem que levar em consideração, então, que não tem um critério absolutamente objetivo que vai dizer quem é transexual de verdade ou quem é travesti de verdade, mas observar a importância das narrativas das próprias pessoas para pensar a autodeterminação identitária. Então, quem é travesti é quem se identifica como travesti, quem é transexual é quem se identifica como transexual, né? Inclusive, para a gente pensar que podem existir pessoas transexuais que não queiram fazer a cirurgia de redesignação sexual, podem, inclusive, ter travestis que vão querer fazer cirurgia da cirurgia, né? Então, pensar a questão de querer ou não fazer cirurgia não necessariamente é um critério interessante, assim. E transgênero também tem uma outra história de significações por trás, né? A gente tem que pensar que talvez seja em relação a esses três termos, né? É um termo mais recente, né? Que tem um pouco essa intenção, esse objetivo de pensar ser um termo guarda-chuva, né? Tá? Inclusive, para a gente pensar que existem identidades trans que não são necessariamente transexuais e travestis. Tem também pessoas não binárias, né? Então, para sempre pensar um leque maior de identidades possíveis, né? A mensagem do Bruno, né? Nesse sistema que conjectura um mal-estar social, como você pensa o processo de resistência a violências sofridas pela população T? Olha, acho que são perguntas todo mundo tem que se fazer, né? Pensar no nosso contexto de pandemia, que se arrasta. Eu acho que pensar que as pessoas trans, por mais que visibilizar o movimento de luta, visibilizar o fato de que, apesar de tudo, as pessoas trans reivindicam a própria vida, né? Apesar de tudo, né? E não tem uma resposta pronta, é algo que a gente tem que necessariamente pensar, né? O movimento de luta tem que ir pensando e sempre colocando esse horizonte, né, em frente. Aproveitando, Beatriz, que você respondeu minha pergunta, você, vou falar também, ou você também pensa, talvez, esse movimento a partir de uma perspectiva de um mal-estar social? Porque parece que debater perspectivas de gênero, especialmente o tempo que se travam sobre o que é ser cis e o que é ser trans, causa um novo panorama de um mal-estar social que parece que a população, de certa forma, rejeita, né? Coloca a cargo de uma posição de um sujeito criado, aí eu vou pensar em formações discursivas, criado por pecado, criado a partir de uma perspectiva demoníaca, né? O que você entende? Você falou dessa noção de mal-estar social. O que você alguém pensa essa noção de mal-estar social? Eu penso num mal-estar social reformulado, pelo que... agora eu não vou lembrar o teórico, mas eu acho que Freud fala, não. Bauman fala, eu não vou lembrar muito bem quem é que cunha primeiro esse termo, mas que pensa esses problemas desenvolvidos dentro da cultura, né? Dentro que afetam e dinamicizam o que é dado por uma norma social. Aí eu pensando esse sistema desse mal-estar social, dessa cultura que a gente vive, que
Aí tem teórico que fala que é líquida, que é uma hipercultura, que é uma cultura fragmentada, pensando nesse sistema do mal-estar social. Eu acho que sim, tem tudo a ver, assim, para a gente buscar articulações, sim, com certeza. Bom, eu vou voltar aqui para os slides, né? Como eu falei, né, anteriormente, né? As identidades trans, elas apareceram, né, de forma espontânea, assim, principalmente nas ciências psicológicas, nas áreas psis, né, médicas, né, como questões, né, a serem estudadas, né. Então, as pessoas cis, elas objetivaram as identidades trans como um objeto de estudo, né. E eu pergunto, a recíproca seria verdadeira, né? Então, a nomeação da cisgeneridade, né, esse gesto, ela desloca e subverte essa hierarquia, né, entre sujeito, objeto e pesquisador e pesquisado, né. Bom, a definição, então eu trago aqui, né, definições, né, pensando por meio das autoras transfeministas, né, definições que eu acho mais interessantes de cisgeneridade, né. A gente pode pensar, o que é então cisgeneridade, afinal de contas, né? Como uma posição a partir da qual a enunciação da própria identidade de gênero é autorizada como legítima e verdadeira, né? Eu acho interessante essa noção de posição, porque a gente desloca um pouco, né, pelo fato da identidade trans ser frequentemente definida como quase uma identidade quase essencializada, então a gente pode ter uma expectativa um pouco equívoca de pensar que essa generalidade também seria uma identificação de um sujeito, uma identificação de um indivíduo, né? Porque de fato, se as identidades trans foram muito pensadas no campo médico, psicológico, com uma questão interna do indivíduo, então as pessoas podem projetar, meio de forma quase espontânea, que a definição de cisgeneridade também vai ser, né, uma definição muito relacionada à identificação pessoal, né. Mas o que as teóricas transfeministas, elas vão um pouco, deslocar um pouco dessa expectativa equívoca, né, porque essa generalidade, ela não vai ser tão, o foco não é tanto em relação a se existem na identidade da pessoa, né, mas na produção de hierarquias, né, de uma posição relativa, né, pensar a produção desses efeitos de verdade, né? Então, não é mais, desloca um pouco dessa expectativa de falar sobre uma verdade, sobre o que seria a pessoa, do que seria a identidade dessas pessoas, para pensar na produção dessas hierarquias, né, produção desses efeitos de autorização e verdade, né. Então, se a gente define a cisgeneridade dessa forma, a gente também vai pensar as transgeneridades como posições a partir da qual a enunciação da própria identidade de gênero não é igualmente autorizada como legítima e verdadeira, né. E o movimento das pessoas trans justamente luta para que a identidade das pessoas trans seja vista como algo tão legítimo e verdadeiro quanto a possibilidade de enunciação a partir de posição cis, né. Então, perceba que é interessante também pensar essa noção de posição e enunciação, porque se a gente define a cisgeneridade como uma posição, ela é relativa, ela não é algo em si mesmo, né, ela designa o fato dessa enunciação ser legitimada por um discurso de verdade, né. Nessa perspectiva, a Serano, ela também que é uma teórica bastante importante, né, famosa nos Estados Unidos, né, ela entende a cisgeneridade como referencial a partir do qual a habilidade de se assignar e arbitrar o gênero se baseia. E Vergueiro, 2015, como uma norma regulatória a partir da qual as possibilidades de corpos e existências são medidas. Um conceito analítico capaz de lidar com os efeitos de verdade em relação ao gênero, consistindo nos seguintes traços, né? Pré-discursividade, binaridade e permanência. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha no que a Vivi, esses três traços, eles são, acho que é bastante interessante a forma como a Vergueiro define eles, né? O que seria essa pré-discursividade, né?
Seria um pouco um entendimento sociocultural, assim, bastante difuso, né? De que seja possível definir sexo, gêneros, né, dos seres a partir de critérios objetivos e de certas características corporais, independentemente de como sejam as suas autopercepções ou das posições e contextos interseccionais e socioculturais em que elas estejam localizadas, né? Então, acho que a pré-discursividade diz respeito a essa noção de um sexo biológico, como se esse sexo biológico ele determinasse de forma inequívoca um gênero, né? Então, a cisgeneridade, ela é produzida como um efeito de verdade a partir dessa noção de sexo biológico, né? E quando a gente tem essa mobilização dessa noção de biologia, percebe que ela é pré-discursiva, né? Como se existisse um dado empírico biológico anterior ao discurso, né? Então, essa a cisgeneridade, ela tem esse traço de pré-discursividade, né? E binaridade, né? O que é binaridade? Essa binaridade, ela se expressa pela ideia de que os corpos sinormais, entre aspas, terão os gêneros definidos a partir de duas, e somente duas, alternativas mutuamente exclusivas. Quais são as duas, né? Feminino e masculino, macho, homem e fêmea, né? Então, essa oposição binária como as duas opções possíveis, né? E elas seriam autoexcludentes, né? Como se só existissem esses dois polos autoexclusivos, né? A Vergueiro, ela questiona a pretensão universalidade científica desse modelo dualista, né? Na medida que ele depende de uma perspectiva euro-americana de compreensão do mundo que é situada socio-historicamente. Então, temos também o terceiro pilar da cisgeneridade, digamos assim, né? Que é essa questão da permanência, né? A permanência é a premissa de que o gênero, ao ser biologicamente determinado e fixado no nascimento, seria imutável, né? Então, a permanência, ela se opõe à ideia de fluidez, né? Então, e essa ideia, ela é expressa, né, de que os corpos ideais apresentam, né, uma certa coerência fisiológica e psicológica em termos dos seus pertencimentos a uma ou outra categoria de sexo biológico, né, e que essa tal coerência se manifeste nas expressões e identificações vistas como adequadas, entre aspas, para cada corpo de maneira consistente através da vida de uma pessoa, né? Então, a permanência, ela é a negação de que as identidades podem ser fluidas, né, de que elas se dão um desenrolar do tempo, né. Bom, a nomeação dessa generalidade, né, eu penso essa nomeação, né, do que até então era invisibilidade, quer dizer, né, as identidades trans, elas foram nomeadas, mas não foram acompanhadas do gesto de nomeação dessa generalidade, né. Então, nos discursos funcionaram a categorização da transexualidade, mas não tinha a recíproca verdadeira, né? A cisgeneridade, ela não foi nomeada da mesma forma, né? Então, eu penso essa nomeação, né, de algo que estava funcionando pelo próprio implícito, pelo próprio silêncio, né, como um gesto simbólico, político e epistêmico, né? Nas palavras de Vergueiro, né, a nomeação, né, do padrão, desses gêneros vistos como naturais, cisgêneros, pode significar uma virada descolonial no pensamento sobre identidade de gênero. Para a autora, o uso do termo cisgênero permite com que se desloque a posição naturalizada da cisgeneridade de sua hierarquia superiorizada, compreendendo como um posicionamento cuja naturalidade é produzida pelas relações de poder. Isso é, a nomeação do lugar a partir do qual a perspectiva hegemônica se constitui propicia o questionamento da sua naturalização, né? A Domaresque, ela compreende a reciprocidade entre as posições cis e trans como uma questão de interlocução, né? Não há interlocução possível quando a assimetria entre essas posições cis e trans produz a invalidação da posição trans, né? Então, quer dizer, como que a gente vai pensar uma interlocução entre pessoas cis e trans se o que se opõe a trans é
biológico, verdadeiro e natural, né? A autora também assinala que a interlocução é condição para que pontos de vista epistêmicos sejam constituídos, né? Moira também nos lembra que o discurso científico, ao criar as identidades abjetas, quando nomeia o anormal, produz implicitamente. Eu acho muito interessante essa questão do implícito, do silêncio, né? Eu acho que então, fazendo um parênteses, né? Fazendo um gancho, né? Como eu falei nessa questão, eu acho que tem princípios muito, muito importantes quando a gente busca um olhar discursivo, né? O que eu pessoalmente entendo por um olhar discursivo, de uma forma ampla, né? A questão da significação como relacional, então, o sentido é em relação a, né? E pelo fato do sentido ser sempre em relação a gente nunca pode compreender um discurso apenas pelo que ele manifesta de forma explícita. Então, o implícito, todo discurso, ele projeta um espaço de implícito, um espaço de não dito, né? Na teoria da análise do discurso, do Péchet, da Inerland, tem um lugar bastante importante para essa noção do que é não dito, né? Do que seria implícito, tem as noções de interdiscurso, né? Então, tem o discurso e tem o interdiscurso, né? Que a memória discursiva, né? São noções que visam dar conta do fato de que a gente não consegue compreender o discurso em si mesmo pelo que ele é explícito. Então, tem sempre algo que vai além dele, que não está manifestado para a gente compreender ele, né? Quer dizer, um discurso, ele produz sentido, ele impacta pelo fato de que algo foi dito em outro lugar, independentemente, né? Como diz Péchet, né? E eu acho que é bastante interessante a gente compreender como o implícito produz significação nesse sentido, né? E se a gente quer ter um olhar discursivo, ter um olhar mais atento, de forma a compreender de uma forma mais alargada os discursos, a gente sempre tem que pensar no que não foi dito, né? No que um discurso se opõe a outro discurso, né? Então, esse outro discurso, ele determina o que é a significação desse discurso, né? Então, eu acho que esse é um princípio básico que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente tem um olhar discursivo, né? E também tem uma consideração em relação ao implícito, aos pressupostos, né? Os pressupostos, os implícitos, os subentendidos, eles têm uma dimensão de que eles podem ser recuperados, né? Então, quer dizer, tem um discurso, eu posso recuperar certos implícitos do que aquele discurso se opõe, então eu posso desenvolver mecanismos para recuperar o implícito, então eu transformo o implícito em um explícito, né? E isso é importante para a gente produzir mecanismos de compreensão do discurso. Mas tem uma outra compreensão também, na análise do discurso péchetiana, que aqui no Brasil se denomina como análise do discurso francesa, né, que pensou a partir, primeiro, dos autores franceses, né, é de pensar um implícito como um interdiscurso, que ele não é recuperável, né, então, existe tipos de implícitos ou pressupostos que a gente consegue recuperar e transformar eles em explícitos, né. Mas eu acho também interessante levar em consideração que existe uma ordem do que é não dito que você não consegue recuperar pelo próprio fato de que ao todo ele é irrepresentável, né? É um não dito, não representável, que de toda forma está sustentando a possibilidade do dizer, né? Então, eu acho que é importante, eu acho interessante a forma como a análise do discurso pensa essa questão do implícito, né? E do interdiscurso, né? Bom, mas fazendo esse parêntese, voltando, né, para essa questão do implícito, para pensar a questão da cis e trans, né. Quando as ciências psicológicas, elas nomearam o que era fugia da norma, se a gente nomeia, cria um diagnóstico, a gente implicitamente, de certa forma, está falando, o campo do normal, ele é implícito, ele é pressuposto, né, que é o campo da cisgeneridade, né, nesse caso. Então, quer dizer, o campo do normal, ele existe, mesmo que a gente não tenha formulado um nome para ele, né.
Eu trago aqui, então, uma referência da Hayley Kass, né, no Transfeminismo, né, um texto que chama O que é cissexismo, né? Então, é interessante a gente, então, perceber que a noção de cisgênero, no discurso transfeminista, ele é derivado para a gente pensar as situações políticas, as hierarquias, né, pensar questões da normatividade, né, ou de sexismo, né. Então, perceba que tem essa articulação, né, da noção de cis com sexismo, com normatividade, né. Eu acho que aqui tem um trechinho bastante interessante, né, do que ela entende por esse sexismo, né. Ou melhor, do que ela entende nesse momento pela nomeação das pessoas cis e trans, né, a nomeação da cisgeneridade, né. Então ela fala, né, não queremos criar uma dicotomia entre pessoas cis e trans, e sim evidenciar o caráter ilusório da naturalidade da categoria cis, né. Então, perceba que quando a Hayley fala, por exemplo, a gente não quer criar uma dicotomia entre pessoas cis e trans. Por que ela fala isso? Porque justamente algumas pessoas podem ter a ideia de que quando as pessoas trans usam a noção de cisgeneridade, a gente estaria querendo criar uma divisão, um binarismo entre pessoas cis e trans, né? Uma diferenciação estanque, uma dicotomia entre pessoas cis e trans, né? A dicotomia é essa ideia de você pensar justamente um binarismo, né? De pensar que pessoas cis e trans seriam criaturas distintas, né? Ou, mas justamente de pensar que, então, que pessoas cis têm uma identidade essencial e as pessoas trans têm uma outra identidade essencial em relação ao gênero. Mas perceba que esse não é o nosso objetivo, né? Então, ela continua, né? Pessoas cis são aquelas que, no discurso médico, são chamadas de biológicas. Mas essa definição é, por si só, discriminatória, ao passo que pessoas trans também são, obviamente, biológicas. E o que difere é apenas seu status político. Ser cis é uma condição principalmente política, né? Então, percebe que ser cis ou trans não é uma condição estritamente identitária, é uma questão política. É uma questão identitária por ser primordialmente uma questão política, né? Porque seria relativamente fácil e até um pouco ingênuo ou conveniente a gente criticar a noção de cisgeneridade se a gente critica uma noção de identidade, se a gente pensa que as identidades, todas elas são frágeis, são contraditórias, a gente não conseguiria sustentar uma noção de identidade cis, né? Mas por que a gente consegue sustentar uma identidade cis? Porque a gente não está entrando pela identificação pessoal, a gente está entrando por uma questão política, por uma questão de denúncia de hierarquias, de denúncia de discriminação, né? Então a gente está entrando por por um outro viés, por uma outra entrada. Então, a gente fala sim sobre identidade cis e trans, mas não por uma questão meramente identitária, mas por uma questão política. A pessoa que é percebida como cis e mantém status cis em documentos oficiais não é passível de análise patologizante e nem precisa ter o seu gênero legitimado. Nomear cis é o mesmo processo político de nomear trans. Aponta e especifica uma experiência e possibilita sua análise crítica. Acho muito importante essa formulação da Hayley. Nas produções acadêmicas contemporâneas, tanto das ciências médicas quanto das sociais, a identidade trans é colocada sempre sob análise, tornando-se compulsoriamente objeto da crítica. Ao nomearmos as normais, possibilitamos o mesmo e colocamos a categoria cis sob análise, problematizando-a. Buscamos o efeito político de elevar o status de pessoas cis ao mesmo das pessoas trans. Se pessoas trans são anormais e doentes mentais, pessoas cis também o são. Suas identidades também não são reais. Se as identidades trans não serem reais, as identidades cis também não são, né? Se pessoas cis são normais e suas identidades naturais, pessoas trans também são normais e suas identidades tão reais quanto. Então, é como eu falei, né? A noção de cisgênero, ela é produtiva justamente para a gente criticar violências, formas de discriminação, exclusões sociais, né? Então,
Por isso que é tão produtiva essa noção de cis, heteronormatividade, né? Cisgeneridade compulsória. Na teoria queer, muito se fala sobre a heterossexualidade compulsória. Acho que, inclusive, é interessante pensar a cisgeneridade compulsória, a cis-heteronormatividade, né? A gente sabe que, sim, cis aponta a questão da identidade de gênero e a heterossexualidade aponta a questão da orientação sexual, como eu falei para a Yala, né? São questões com especificidades próprias, mas elas também são questões que muitas vezes estão imiscuídas, imbricadas, né? Na produção de violências, de estigmas, né? Então, o que a gente está entendendo, designando por todas essas palavras, né? A gente são efeitos, né, que decorrem do fato da cisgeneridade referenciar os parâmetros de normalidade e verdade do gênero, né? São efeitos que expressam violências, exclusões, discriminações, né? Então, pensando aqui as principais coisas, né? A própria negação da legitimidade das identidades trans, né? Então, chamar uma mulher trans ou travesti de homem, né? Usar a biologia para desqualificar as identidades trans, né? A própria incompreensão e desqualificação da sexualidade das pessoas trans e ou dos seus parceiros, né? Por exemplo, a crença de que uma mulher trans seja um homem homossexual extremamente afeminado, né? Ou o próprio fato de quando uma pessoa trans está num relacionamento, não há compreensão da legitimidade do gênero para referenciar o que seria homo ou heterossexual, né? Então, se uma mulher trans se relaciona com uma outra mulher, ela é uma mulher lésbica, né? Você não, então, existe um estigma muito forte do fato de, por exemplo, quando uma mulher trans se relaciona com uma outra mulher, existe um pouco essa ideia de querer deslegitimar o gênero dela, né? De associar uma masculinidade. Então, na verdade, ela é um homem que se relaciona com outra mulher, pelo fato de uma mulher trans se relacionar com outra mulher, né? Outro exemplo, né? Negar o acesso a espaços segregados por gênero de uso compartilhado, né? Expulsar uma mulher trans ou travesti do banheiro, né? Por um fato, existe uma ideia muito equivocada de pensar o acesso das mulheres trans aos banheiros femininos como se isso representasse um perigo à segurança das demais usuárias. A gente sabe que isso não se sustenta por nenhuma pesquisa empírica encontrou qualquer relação do fato de pessoas trans acessarem o banheiro e o aumento de violência, né? E é muito curioso. Recentemente eu fiz um artigo só sobre pensando essa questão do acesso, da violência dos discursos que defendem a exclusão das mulheres trans nos meios femininos, né? Eu fiz junto com a Tiara Chaves e com a minha orientadora Mônica Zop, né? A gente analisou só essa questão do acesso aos banheiros femininos para mulheres trans, né? E uma coisa que eu gosto de pensar, né, de que se o fato das mulheres trans poderem acessar o banheiro feminino implica um perigo, as pessoas gostam de criar um pânico moral em relação a isso, né? Como se o fato de mulheres trans acessarem o banheiro feminino, isso expusesse as mulheres cis a um perigo de homens que vão passar a abusar das mulheres cis nos banheiros, né? Quer dizer, se isso for verdade, o perigo, o perigo sempre se projeta esse perigo como se algo que fosse acontecer. Se isso fosse verdade, esse perigo já deveria estar acontecendo agora, né? As mulheres cis já deveriam estar sendo profundamente violentadas em banheiros por homens, porque as mulheres trans já acessam os banheiros femininos, né? Não tem nenhum mecanismo jurídico que de fato impeça as mulheres trans de acessarem os banheiros femininos. E de fato, as mulheres trans acessam os banheiros femininos hoje em dia, né? Então, é muito curioso isso, né? Essa questão, né? Essa criação desse medo hipotético, né? Que não tem nenhuma base na realidade, né? Que na verdade, justamente, o que está por trás, eu entendo que está por trás de tudo isso é a tentativa de, justamente, deslegitimar as mulheres trans, né? E a gente sabe que se a gente não tem pacificado o acesso de mulheres trans aos banheiros, né, o acesso a outros direitos, ele vai estar profundamente prejudicado, né, o acesso às escolas, acesso ao trabalho, né, acesso às universidades, né, porque se você nega o acesso de mulheres trans aos banheiros femininos, você está negando
o acesso a diversos outros espaços, né? Bom, continuando, né? Então, outro exemplo, né? Estabelecer critérios normativos para o reconhecimento da identidade transgênero, né? Como a exigência de laudos ou cirurgias para a retificação de documentos oficiais. Felizmente, com a decisão do STF em 2018, isso mudou, né? Assumir que a legitimidade do gênero de uma pessoa trans está condicionada à passabilidade cisgênero, né? Essa ideia de que a identidade trans só é legítima se a identidade de uma pessoa trans só é legítima se ela não é vista como trans, né? Então, assim, a passabilidade cisgênero, né? Então, dela ser vista como se fosse cis, como se fosse uma mulher cis, uma mulher trans ser vista como se fosse uma mulher cis, né? E as diversas formas de discriminação, né? Então, a gente pode citar, né, as mais comuns, né, e importantes, entre aspas, né? Rejeição familiar, expulsão escolar, falta de acesso ao mercado de trabalho, discriminação em ambientes de trabalho, precariedade no exercício do trabalho sexual. A gente sabe que, grande parte, pelo fato de mulheres trans serem expulsas do mercado de trabalho, o trabalho sexual acaba sendo a única fonte de renda de muitas mulheres trans travestis, e justamente um trabalho que é profundamente precarizado, e pelo fato de ser semi-clandestino, ele está exposto a muitas vulnerabilidades e violências, né? A precarização do acesso à saúde, né? Sobretudo ao acesso a cuidados específicos, né? Conferir a Hayley Kass, né, no texto, né, dela, que ela fala o que é sexismo, né? Tem para a gente pensar a cisgeneridade ainda, né? Tem uma discussão que a Júlia Serano faz, que eu acho super interessante, né? Que ela fala sobre os traços de gênero, né? Os traços, eles sendo marcados ou não marcados, né? A distinção tecida entre traços marcados e não marcados é útil para a compreensão do porquê tendemos a perceber a identidade de gênero de pessoas transgêneras, enquanto não somos igualmente predispostos a perceber a identidade de gênero de pessoas cisgêneras. Guardem isso em mente quando a gente for falar amanhã do feminismo radical transexcludente. Qual que é? Se vocês já se depararam com discursos feministas radicais transexcludentes, com certeza vocês já viram a noção de estereótipo de gênero e socialização de gênero, né? Então, questionar essa noção de estereótipo de gênero vai ser fundamental para a gente abordar as polêmicas em relação ao feminismo radical, né? E acho que um passo muito importante é pensar essa questão dos traços marcados e não marcados, que a Júlia Serano faz, né? Então, é justamente, né, esse viés, né? Se expressa, por exemplo, na ideia de que pessoas transexuais tenderiam a reforçar estereótipos de gênero mais frequentemente que pessoas cisgêneras, né? Porque justamente a principal crítica que a Radfem, né? Radfem é a sigla, né? O jeitinho que a gente designa as feministas radicais, né? Então tem muita essa crítica de que as pessoas trans reproduziriam estereótipos de gênero. Daí, se a gente entende que o feminismo deve combater os estereótipos de gênero, elas fazem uma conclusão de que as pessoas trans são inconsistentes, são contra a luta feminista, porque elas supostamente reforçam os estereótipos de gênero. Eu preparei aqui também um textinho, né, para falar um pouco sobre essa questão dos traços, né. Os traços, eles tendem a ser vistos como marcados, né, quer dizer, quando um traço é visto como marcado, ele tende a ser visto com mais atenção, né. Então, por exemplo, o mesmo traço de feminilidade numa mulher trans ou travesti, ele gera uma percepção muito maior do que se for visto numa mulher cis, né? Por exemplo, né? Então, a gente pode pensar que o mesmo traço de feminilidade, né, numa mulher compartilhado entre uma mulher trans e cis, na mulher trans, isso vai ser muito saliente, né? E quando eles são marcados, né, quando eles são também interpretados como inesperados e excepcionais, né, justamente pelo fato desse traço de feminilidade ser visto como algo excepcional ou inesperado numa mulher trans, ele fica mais saliente. Então, o mesmo traço numa mulher cis não passa despercebido, né, e esse mesmo traço, ele passa a gerar atenção quando é visto numa mulher trans, né.
Por outro lado, a ausência de marca sobre um traço produz o efeito de universalidade, generalidade ou naturalidade, né? Quer dizer, se a gente vê esse mesmo traço numa mulher cis, a gente não presta atenção porque é natural, não gera percepção, né? Também tem uma discussão bastante interessante que ela faz, né? Pelo fato os traços marcados, eles são mais propensos a serem vistos a partir da necessidade de serem explicados do que aqueles não marcados. Quer dizer, então, pelo fato de a gente ver um traço, a feminilidade numa mulher trans, pelo fato dele ser marcado, a gente vai ter uma propensão muito maior de querer explicar a origem dele. A gente não vai, na mesma proporção, querer explicar um traço de feminilidade nas mulheres cis ou um traço de masculinidade em homens cis. Mas o mesmo traço, a gente tem uma tendência, um viés em querer explicar a origem dele, se ele for visto nas pessoas trans, né? Comportamentos e ações tendem a não serem vistos como resultados de traços não marcados, enquanto são mais propensos se forem marcados, né? Se um traço é visto como marcado, ele é visto de forma... É mais fácil você estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, você tende a considerar um traço marcado como uma causa de uma outra questão, né? Uma causa de qualquer outra coisa, né? Então, os traços de gênero, assim, eles são interpretados de forma marcadas em pessoas trans, né? Pois a identidade trans, como eu falei, não corresponde às expectativas sociais do gênero assignado ao nascer, né? Desta forma, os traços de gênero são vistos como não marcados quando estão presentes nas pessoas cis, né? E não gera a mesma percepção de que eles reforçariam os estereótipos de gênero, da mesma forma com que acontece com as pessoas trans, né? Então, como que a gente pode explicar a recorrência dessa crítica em relação a essa acusação de que pessoas trans reforçam os estereótipos de gênero? Porque o gênero das pessoas trans é visto como um gênero marcado, né? E isso gera um viés nessa crítica aos estereótipos de gênero, né? Isso resulta em um padrão duplo de busca por etiologias e origens da identidade de gênero. Enquanto soa como evidente que a transgeneridade careça de uma explicação ou reforce os estereótipos de gênero, a cisgeneridade é simplesmente assumida como uma condição neutra, não marcada, e por isso natural. Este duplo padrão imputa às pessoas transgêneras o ônus da prova em relação às suas próprias existências, enquanto assume a condição cisgênera como previamente estabelecida, né? A cisgeneridade pois, vista como uma condição neutra ou não marcada em relação à transgeneridade. Também tem a noção, agora, para falar um pouco da noção de silêncio, que eu acho que também é uma noção bastante produtiva para pensar a cisgeneridade, né? Como eu disse, além da questão do implícito, do não dito, né? Do pressuposto, são questões interessantes para pensar as normas de gênero e de sexualidade também. Inclusive tem um paralelo com a heterossexualidade, né? Tanto termos heterossexual como o termo cisgênero, eles vêm nesse gesto de nomear o hegemônico, né? Então, a gente tem um paralelo interessante para a gente pensar da nomeação da cisgeneridade com a heterossexualidade, né? A Ana Paula Henning, né, ela fez, eu participei da banca de dissertação do mestrado dela, em que ela faz toda uma discussão sobre a noção de cisgeneridade, né? E foi muito legal ver um trechinho, né, que ela recupera justamente esse paralelo, né, por meio de um livro, né, do Jonathan Nidkatz, que se chama A Invenção da Heterossexualidade, né, um livro dos anos 90, né, em que o autor discorre sobre a ausência da palavra heterossexual na história da rotulação psiquiátrica e questiona como podemos explicar a relativa ausência da palavra heterossexual em textos da mais absoluta importância para a definição heterossexual. Perceba, então, que essa ausência de termo, ela foi comum tanto ao termo cis quanto ao termo heterossexual, né? Para o historiador, a ausência do termo heterossexual em diversos textos psicológicos, sociológicos e históricos revela sua ação como norma implícita
que se faz ativa e presente através de um silêncio peculiar. O discurso sobre os modos patológicos e anormais, homossexuais e pervertidos, é um modo indireto de falar sobre a sexualidade que se considera sadia, heterossexual, né? Da mesma forma como os discursos sobre os diagnósticos de transexualidade, né, também é um modo indireto, né, implícito de falar sobre essa generalidade, né? É um movimento duplo dissimulado, né? Isso é um trechinho da dissertação da Ana, né? Fala-se sobre homossexualidade e perversão para descrever a sexualidade normal, mesmo de forma implícita, né? A ausência física, né, ou eu diria explícita, né, do termo heterossexualidade não deve ser entendida, portanto, como sinal de sua inexistência ou desimportância, mas como uma evidência da ação da norma heterossexual como um sedutor subliminar não questionado. Então, olha que interessante, né? Aqui ela está falando que a norma heterossexual, ela produz o seu próprio apagamento, né? Pelo próprio fato de não ser nomeada, ela funciona como uma norma, né? Então, tem um jogo né, de uma produção de naturalização que justamente funciona pelo não dito, né, digamos assim. O Katz, ele observa que a norma heterossexual atua com força precisamente porque aparece presumida, na maior parte das vezes. Lá onde se fala sobre homossexualidade, perversão, hermafroditismo psíquico, inversão sexual, a ausência física da palavra heterossexualidade contrasta com a sua forte presença como modelo presumido do normal. Por isso, o autor escreve o papel da heterossexualidade nos textos modernos como uma presença influente e uma ausência poderosa. Bom, a autora, né, Annie Orlando, ela também tem um livro, né, As Formas do Silêncio, né? Eu acho interessante também a gente tentar uma articulação dessa noção do silêncio, né, e pensar na análise do discurso, né, com essas questões de normas, né. A Orlando, ela entende o silêncio como uma condição de possibilidade para a emergência de novos sentidos, né. O silêncio, então, ele não é apenas a ausência de sons, a ausência de palavras. O silêncio, ele tem um aspecto de ser condição de possibilidade para a emergência de novos sentidos, né? Deixa eu... não. Tá ainda aqui. Então, a gente não pode pensar que, pelo mero fato da gente nomear a cisgeneridade ou a cisgeneridade, a gente está criando uma coisa absolutamente nova. A gente está, na verdade, descrevendo processos que aconteciam de forma implícita, né? A gente está, de certa forma, tornando explícito o que funcionava pelo implícito, né? Então, por exemplo, se a gente assume a existência da transexualidade e a nomeamos, temos que assumir também, né, a existência da cisgeneridade, mesmo que não tínhamos nomeado ainda, né? Nesse sentido, trata-se da nomeação de algo que já existia, né? Então, a ausência do termo, ela não implica a inexistência daquilo que ela designa, né? Precisamente porque a cisgeneridade, como uma norma, funciona na produção de evidências sobre seu próprio mascaramento, né? Então, a Mara Moira disse, né? O discurso científico, ao criar-se identidades abjetas quando no meio anormal, produz implicitamente o campo do normal, né? Muito embora não tenha recebido o nome. Então, num certo sentido, os discursos e práticas que produziram anteriormente a transexualidade, eles produziram a cisgeneridade, né? A única diferença, né, é importante pontuar, né, reside no fato de que a transexualidade é produzida pelos discursos psicológicos, né, principalmente historicamente nas tendências psicopatologizantes, né, por meio da sua nomeação explícita, né, enquanto que a cisgeneridade como norma, ela é pressuposta, né, ela é implicitada como uma norma, né. Uma questão importante também, que acho que vale pontuar, é que a nomeação da cisgeneridade e da transexualidade, elas não são gestos simbólicos, políticos, simétricos, né? Elas estão implicadas em gestos teóricos distintos, né? Como emboça na própria problemática da etiologia, né? Enquanto que as ciências psicológicas, psiquiátricas, né, nomearam as identidades trans
como uma tentativa de explicar, né, como uma questão bem, a questão de uma identidade pessoal, do indivíduo, né, quase biológica, né. Por outro lado, o gesto de nomeação da cisgeneridade, ele não está funcionando para justamente buscar, como se fosse uma simetria, né, como se fosse agora, então a gente vai querer buscar uma etiologia da cisgeneridade. Não. Nesse sentido, a nomeação de cis e trans, elas são simétricas, elas são gestos teóricos distintos, que elas revelam posicionamentos teóricos e éticos distintos, né, políticos distintos, né. Porque justamente as transfeministas, ao nomear essa cisgeneridade, a gente está criticando esse campo de etiologia, né, esse discurso psicológico tradicional que definiu a transexualidade, né. Então, não é simétrico, né, a nomeação cis e trans, porque percebe que numa primeira vista a gente poderia pensar que é simétrico, né? Então, a ciência nomeou a trans e agora a ciência vai nomear a cis, como se os mesmos problemas que que estão associados à nomeação trans fossem importados nos gestos teóricos que nomeiam a cisgeneridade. Não é o caso, né? Bom, vamos ver. Quando a medicina e a psiquiatria inventam as categorias de transexualismo e travestismo, foi justamente para marcar, identificar e normalizar o desvio, né? Que não é o caso dos gestos teóricos transfeministas em relação à cisgeneridade. Né? A gente pode depreender um processo de naturalização da cisgeneridade em virtude da ausência da sua nomeação, né? Então, a partir do momento que a gente nomeia essa generalidade, questionamos o efeito de evidência e naturalidade que a norma posição hegemônica produz. Né? Podemos compreender o ato de nomear essa generalidade como um gesto de tornar visível o processo pelo qual ela se naturalizou. Em certo sentido, portanto, tornar visível o que até então era invisível. Né? Ou colocar em palavras o que até então estava em silêncio. Né? Ou colocar em palavras o que era não dito. Né? Vale, então, também a gente levar em consideração que quando a gente, como eu disse, né, quando a gente nomeia a posição cis e trans, a gente propõe nesse ato de linguagem, né, uma nova simetria entre essas posições, né, porque o trans deixa de se opor a biológico, real ou verdadeiro, né. Quando a gente nomeia trans, né, a gente assume que a posição a gente assume uma posição de que a identidade de gênero das pessoas cis e trans são igualmente legítimas e verdadeiras, né. Perceba que, pensando numa questão de diálogo, de interlocução, né, se a gente pensa que as posições de quem fala e quem ouve, né, exige reciprocidade, existe uma simetria nessa reciprocidade, né, então, quem fala, uma hora tem que escutar, e quem ouve, uma hora pode falar também, né, perceba que a alternância da posição entre a posição de ouvinte e falante, né, ela foi descrita, né, pelas teorias da comunicação, da linguística, né, como uma questão que exige a reciprocidade e a inversão desses papéis, né, entre quem fala e quem ouve. Quem ouve se torna quem fala e quem fala se torna quem ouve, né. Se a gente pensa essas questões de cis e trans como uma questão de interlocução, né, como uma questão, pensando em questões de alteridade, né, a gente tem que pensar que não tem alteridade possível e reciprocidade quando a gente nomeia trans e biológico, real, verdadeiro, né? Porque não tem reciprocidade entre as posições trans e biológico, real ou verdadeiro. Tem reciprocidade entre a posição cis e trans, porque ela está na mesma posição, né, de legitimidade, né? Mas se trans se opõe a biológico, real, verdadeiro, né, não tem reciprocidade, tem assimetria, né, entre as posições, né, porque se eu oponho trans a biológico, real, verdadeiro, a gente tá assumindo justamente a retirada, tirar
a identidade trans fora do que seria o real, do que seria o verdadeiro, do que seria o biológico, né? Então, não tem a gente consegue perceber uma perspectiva que até autoritária, né, em relação a isso. A gente pode pensar, né, essa questão dos sentidos em relação ao cis trans para pensar questões de quem ouve e quem fala, né. Bom, isso é mais assim, a última coisa que eu gostaria de falar, né, hoje, né. Eu consegui identificar, a partir da forma como esse gênero circula, né, uma divisão de posicionamentos que são críticos e negam a relação de cisgeneridade. Foi bastante comum, assim, eu ouvi um pouco essa ideia de que, cisgeneridade não existe, cisgênero não existe, né, então, é um pouco é um gesto, assim, de toda a teorização que eu falei para vocês, das transfeministas, as pessoas falam, isso é uma grande besteira, isso não existe, né? Então é um gesto de profunda desestimação desse gesto teórico, né? Eu identifiquei, assim, uma divisão possível entre posicionamentos críticos, né, ou negacionistas, né, justamente porque nega essa generalidade, né? Bom, a primeira forma de criticar ou negar a importância e a relevância dessa generalidade, né, se a gente assume que a identidade trans não é válida, então a gente assume também que a cisgeneridade não é um conceito válido, né? Porque justamente eu quero essa posição, ela vai querer justamente, se ela entende que a posição trans não é válida, ela está assumindo de forma implícita que a cisgeneridade é o local da verdade, da biologia, da realidade, né? Então, se eu assumo que a identidade trans é uma ilusão, uma psicose, uma perversão, se a gente estigmatiza as identidades trans, a noção de cisgeneridade, ela é rechaçada. Justamente, eu critico, a cisgeneridade critica, né, essas estigmas, essas desqualificações, né. Se justamente eu quero deslegitimar as identidades trans, então cisgênero não é um conceito produtivo, é um conceito que tem que ser jogado fora. Quais são os exemplos de discursos que têm esse posicionamento, né? O feminismo radical transexcludente, né, que a gente vai ver amanhã, né? A própria posição conservadora, reacionária, obviamente, por não legitimar as identidades trans, também vai assumir esse posicionamento, né? O fundamentalismo religioso, que a gente sabe que está no Brasil contemporâneo, a gente sabe que a gente conseguiu observar uma ascensão conservadora nos últimos anos, né? E nos próprios discursos psicológicos que são perspectivas que patologizaram e ainda, de certa forma, patologizam as identidades trans, né? O que eu incluo a própria psicanálise. A psicanálise, ela é bastante ambígua em relação às questões trans. A psicanálise, historicamente, não é um espaço tão aberto às identidades trans. Mas é claro que eu não diria que existe um posicionamento único, nem nas ciências psi, nem na psicanálise, né? Inclusive, a gente pode propor articulações interessantes, tanto na psicologia como na psicanálise, né? Mas eu acho que esse posicionamento de negar a legitimidade da identidade trans, ele é bastante evidente, né? Porque que ele recusa essa generalidade, né? Mas eu gostaria de falar, e perceba que esses posicionamentos, eles são posicionamentos, assim, autoritários, assim, profundamente autoritários, né? Eu não considero o diálogo com essas posições. Eu não considero exatamente que seja possível estabelecer um diálogo racional com as SAD-FEMs, com bolsonaristas, né? Nesse sentido, pelo fato desses discursos serem, por definições, autoritários, não dá para você estabelecer um diálogo com eles, né? Mas, nesse segundo posicionamento que eu fiz, né, eu acho que existe a possibilidade de um diálogo, né? Então, qual seria uma outra forma de crítica? Talvez esse segundo posicionamento seja, de fato, uma crítica, mesmo que seja incipiente, né? A primeira posição é um rechaço completo, né? A segunda posição, ela vai mais uma posição de
criticar o conceito no interior das próprias teorias de gênero e sexualidade, né? No interior de um posicionamento que não desqualifica a transgeneridade, né? Mas num sentido diferente, no sentido de propor uma crítica à noção de cisgeneridade, no sentido assim de questionar aquela coisa de questionar os supostos binarismos que a divisão cis e trans acarretaria, né? Então, aqui nesse segundo posicionamento, tem o seguinte entendimento, né? Então, a cisgeneridade não existiria, ou não é um conceito produtivo, porque todas as pessoas, em alguma medida, seriam trans, né? Então, aqui não tem uma negação da legitimidade da transgeneridade. Tem um entendimento, assim, de que, pelo fato de ninguém, bem um pouco os posicionamentos que seriam relacionados à teoria queer, a própria psicanálise dá brecha a essa interpretação, e as próprias ciências psis também dão brecha às interpretações, né? De pensar, bom, se toda identificação de gênero é, por definição, estável, provisória, incapaz de cumprir plenamente com as expectativas normativas, então não faz sentido usar a noção de cisgeneridade, porque, em certo sentido, todo mundo, em certo sentido, é trans, né? Então, tem um alargamento do conceito de transgeneridade para abarcar todas as pessoas do mundo, para falar que, então, ninguém é cis. Então, é um outro gesto, né? Diferente do primeiro. Esse segundo posicionamento eu acho que dá para a gente dialogar, sim, né? Justamente mostrando eu, enquanto transfeminista, justamente mostrando a produtividade da noção de cisgeneridade, né? Não como um conceito para pressupor uma identificação perfeita com as formas de gênero, né? Mas como uma forma para questionar as vulnerabilidades e as hierarquias, né? Então, eu acho que, hoje em dia, acho que esse segundo posicionamento foi relativamente comum. No começo, quando a gente está. A noção de cisgeneridade começou a circular no Brasil, né? Então, a gente via os acadêmicos, as pessoas que já pesquisavam na área de gênero e sexualidade, elas não usavam a noção de cisgeneridade, então elas tiveram uma certa resistência em incorporar as teorizações transfeministas. Então, eu vejo que por isso que se deu essa resistência, né? Porque eles não usavam, então eles tentaram, assim, meio que sair pela tangente, ao invés de incorporar as problematizações transfeministas. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, essa posição, de certa forma, já está mais nuançada, né? Eu acho que dá para a gente compreender, sim, que não existe uma identificação perfeita com as normas de gênero. Mas isso não impede com que a gente use a noção de cisgeneridade de uma forma estratégica, de uma forma produtiva, né? Acho que hoje em dia, acho que os autores, os pesquisadores na área, eles conseguiram entender melhor as teorizações transfeministas, né? Bia, Oi. eu posso fazer um comentário de uma coisa que eu venho observando, uma movimentação na internet, eu uso mais o Instagram, de algumas travestis fazerem um movimento de pensar que pessoas cis, elas podem ser não binárias, e como se tivesse como se travestis estivesse se distanciando, digamos assim, do não binarismo, né? E eu enquanto travesti, eu penso que por mais que algumas sejam mais passáveis do que outras, eu acho que o binarismo ele é cisgênero, né? Porque nenhuma pessoa trans, por mais que ela se aproxime, digamos, esteticamente do que é esperado de ser homem, ser mulher, nunca vai ser contemplado, nunca vai ser legitimado enquanto existência. Mas eu tenho observado uma movimentação de algumas travestis dizendo que nem toda pessoa não binária
é trans, e eu acho que isso é perigoso, é um tiro no pé, é um retrocesso, porque toda pessoa não binária, ela é trans, sim. Existe, sim, pessoas cisgêneras que não cumprem com os papéis de gênero, com os estereótipos de gênero, mas isso não faz delas pessoas trans. Então, eu queria que, sei lá, a gente trocar o Sim, que você eu tem. acho, eu acho uma questão muito interessante essa, porque ela diz respeito bem quando a gente cria categorias, sempre vão ter indivíduos, elementos, numa categoria, por exemplo, a gente cria a categoria de frutas, a gente inclui o tomate, que é visto como um vegetal, né? Percebe que esse é assim, um exemplo meio duro para falar, assim, no sentido de que quando a gente pensa em categorias, no interior da militância, do ativismo, a gente tem que tem um gesto de estabilizar os sentidos para essas categorias, né? A gente sempre tem que levar em consideração que no mundo real, na vida real, existem existe o limite das categorias que às vezes é tênue, né? Então, justamente tem pessoas que estão justamente naquela questão da borda da categoria. Então, tem cis e trans, mas e quem está no meio, assim, tem experiências que podem ser identificadas como cis, experiências que podem ser identificadas como trans. Essas pessoas existem, a gente não pode fingir que não existem, né? A gente também não pode fingir que elas, eu acho muito complicado, então, querer, assim, meio que colocá-las como se elas fossem inimigas, não. Nem as pessoas cis a gente tem que pensar como inimigas da nossa causa, e muito menos as pessoas que estão nessa questão da fluidez identitária, né? Então, justamente para pensar, eu acho que pensar a diversidade dos contextos de vulnerabilidade, eu acho que ajuda a gente a pensar isso, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cis que manifesta inconformidade de gênero, mas ela não necessariamente ela se identifica como trans. Como a gente disse no começo, né? Ela pode estar experienciando certas vulnerabilidades que decorrem do fato dela expressar um gênero em não conformidade, né? Mas talvez ela também experiencie posições de não vulnerabilidade em relação a outras pessoas trans. Perceba que nunca é uma questão de tudo ou nada, né? A gente tem as categorias que a gente cria no ativismo é justamente para a gente abordar e dar visibilidade a certas situações de vulnerabilidade social. Né? Então, eu acho que justamente a gente tem que ter um refinamento para compreender que não existe uma única vulnerabilidade social, existem várias vulnerabilidades, né? Existem várias, então, acho que isso ajuda um pouco a gente complexificar as categorias que a gente usa na militância, né? Eu, pessoalmente, eu tenho entendimento de que se a gente entende as identidades trans como você não se identificar com o gênero, com as expectativas sociais do gênero assignado ao nascimento. E se a gente entende as identidades não binárias como uma identificação que não coincide com as expectativas do gênero nascimento, a gente não pode concluir outra coisa que não o fato de que as identidades não binárias são identidades trans, né? Por definição. Mas é claro que o fato, por exemplo, de a gente reconhecer as identidades trans não significa que a gente vai apagar as diferenças, né? Ou apagar as especificidades de cada categoria, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa trans, eu não me identifico como não binária. Mas por exemplo, pelo fato de eu ser branca, de ser classe média, de ter acesso a inúmeros privilégios, talvez certas experiências eu compartilhe muito mais com mulheres cis do que com a vasta maioria de mulheres trans brasileiras, né, por exemplo. Então, a gente sempre tem que refinar o que a gente diz para o que a gente está para o que a gente está referenciando em termos de situações de vulnerabilidade social, né? Acho que é isso que é importante. A gente tem que a forma como a gente teoriza, a forma como a gente categoriza, ela tem que fazer sentido para as questões de vulnerabilidade que são diversas, né? Acho que não sei exatamente se responde, né? Mas acho que indica caminhos para a gente pensar essas questões, né? Bom, tem algum outro comentário? Não sei.
Bia, posso fazer uma Oi. pergunta terminológica? Bom, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Léo, sou de Recife, e eu também sou da área de linguística, então, assim, é ótimo encontrar alguém que eu consigo conversar, assim, né, com fala de análise de discurso e texto e tal. Mas, Bia, posso chamar de Bia, né? Assim, eu estou bem íntimo já, fazendo a íntima. Tem algumas denominações assim que eu ainda tenho dúvida. Uma que eu estou vendo, assim, principalmente a Erika Hilton está falando muito, que é transvestigênero. Que seria assim, tipo, para ela escapar desse binarismo, gênero masculino e feminino, então, que foram designados, né, no discurso médico, por pessoas cisgêneras, etc. Então, assim, ela está propondo seria uma terceira categoria, né, de gênero. Outra, eu vi, inclusive no teu slide, Bia, tu botou, e aí já tinha visto em outros textos, trans com asterisco. E eu acho que isso tem um significado a mais do que simplesmente trans. Eu queria que tu falasse isso também. E outra, eu conheço gente, inclusive aqui em Recife, eu participo de um movimento, e tem homens trans que não gostam de serem rotulados, né, de serem categorizados como homens trans. Eles preferem trans masculinos. Assim, se você já ouviu isso, se é uma coisa que, enfim, você tem familiaridade. Pronto, é isso, Bia. As dúvidas Sim, por sim, enquanto perfeito, Léo. Sobre o termo da Erika Hilton, se eu não me engano, é um termo que foi cunhado pela Indianari, né? A Indianara, ela é uma militante muito importante para as travestis no Rio de Janeiro, né? Eu acho super legal essa noção de transvestigênero, né? Eu acho que é uma noção assim, bem subversiva em vários aspectos, assim, né? Eu acho que é interessante, eu pessoalmente também gosto, por exemplo, quando muito se fala sobre diferença de travestis e transexuais, eu falei também uma noção de transfeminilidade, quando eu sempre eu penso assim, em questões de demandas políticas, né? Então, a gente tem que pensar nos momentos em que é importante falar sobre as diferenças, porque estamos reivindicando questões específicas a um grupo, mas também temos que, é importante a gente ver o que é específico, o que nos diferencia, mas também o que nos une, o que une diferentes categorias, o que une, apesar de sermos diferentes, nós temos objetivos em comuns, e isso é importante para a gente pensar em questões de coalizão política, né? Então, eu acho que as políticas, elas sempre têm que levar em consideração esse gesto duplo, né? De pensar o que é específico e pensar o que nos une de forma comum. Para a gente não cair não cair nem tanto no lado, nem tanto no outro, né? Então, eu acho legal, assim, essa noção de transvestigênero, né? Eu acho que, em relação ao asterisco, né? O asterisco, eu acho que acabou, assim, ficando um pouco mais datado, assim. Eu sinto que acabou sendo um pouco abandonado, acabou sendo mais usado no começo dos anos 2010, e eu sinto que também tinha essa noção de asterisco de pensar o termo guarda-chuva. Tinha essa proposta do transgênero ser um termo guarda-chuva. Mas, de certa forma, isso acabou não prosperando tanto no movimento, mas não significa que a gente não tenha pensar essa questão da importância de pensar o que nos une de forma comum, né? O que une? Muitos perguntam o que diferencia travestis transexuais, né? Mas eu acho que é importante a gente se perguntar o que une travestis transexuais, né? E também dos homens trans também tem essa noção de transmasculinidade, que é justamente porque quando eu falei da noção de transfeminilidade, que não é uma noção tão usual na militância ainda, mas eu acho interessante. Mas no movimento dos homens trans e das pessoas transmasculinas, teve a importância de criar essa categoria de transmasculinidades, porque justamente existiam identidades transmasculinas, quer dizer, pessoas que foram designadas com gênero feminino e não se identificam como mulheres, mas não necessariamente se identificam como homens trans. Então, essas pessoas não tinham um termo para designar, para elas articularem políticas públicas. Então, inclusive para pensar experiências não binárias, né? Então, por isso que o movimento dos homens trans, a gente viu, tem o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, eles se reuniram, então teve uma organização desse movimento para pensar outra identidade que não seja apenas homem transexual, porque no movimento das mulheres trans já tinha essa dualidade de travesti e transexual, os homens trans não tinham, né?
Então, acho que eu vejo um pouco isso, a necessidade de usar essa categoria de transmasculinidade, né? Para justamente falar sobre experiências transmasculinas que não se resumem à transexualidade, né? Acho que basicamente é isso, assim, né? Joia, Bia, obrigado. Tem algumas perguntas no chat, Bia. Tem uma pergunta da Débora, na verdade, um pedido para passar a citação da Vergueiro, 2014, que falava sobre nomeação. Acho que talvez o nome completo, né? Ou o nome do texto. Aqui, ó, as referências aqui, dá para ver, eu estou muito pequena. Dá sim, você pode mandar para a gente os slides depois? Aí sim, mando, sim. Beleza. Aí Marvin Souza fez uma pergunta, é o seguinte: é percebido no social uma certa diferenciação no termo e na norma social em relação à aplicação dos termos cisnormatividade e cis-heteronormatividade? Às vezes leio esses termos e ouço pessoas falarem nesses termos como sinônimos. Você leria essa palavra e percebe diferenças práticas nesses termos? Acho que mais ou menos, deu para entender, né? Eu diria assim, é quase um sinônimo, né? A única diferença é que o que muda para cis-heteronormatividade é que um não tem a partícula hétero, né? A outra você adicionou as duas coisas, cis-heteronormatividade. Assim, no geral, a gente tem que sempre ver o contexto em que aparece, né? No geral, eu diria que sim, em grandes partes de como que, em contexto para a gente abordar essa noção, eu diria que são praticamente sinônimos, né? Mas talvez seja interessante falar em cisnormatividade, se talvez a questão da identidade de gênero, se a questão da normatividade em relação ao cis for mais importante do que a articulação com questões de orientação sexual. Mas se a gente quer pensar num contexto em que tanto a cisnormatividade quanto a heteronormatividade estão incluídas, talvez seja mais interessante usar cis-heteronormatividade, né? Então, eu veria, como a princípio, como sinônimos, mas por essa nuance, né, dá para a gente fazer uma leve diferenciação, né? E, por último, Isadora, mas eu já vi muitas rádios usarem esse termo transmasculino numa conotação pejorativa. Como lidar com essa ambiguidade? Eu fiquei em dúvida, Isadora, como que elas usaram como pejorativo? Oi, foi numa discussão de internet, assim. Acho que eu já imagino. Eu imagino que para a rádio transmasculino, ela está designando as identidades de mulheres trans e transexuais como transmasculino? Seria isso? Foi uma confusão, assim, porque ela estava usando tanto trans masculino quanto trans feminino, assim, mas, tipo, meio que invalidando a identidade. Então, porque a gente tem que levar em consideração que para as rádios, elas não consideram a identidade trans como legítima, né? Então, elas consideram mulheres trans como homens, né? Então, talvez por isso elas tenham usado essa noção de transmasculino para falar que uma mulher trans é masculina, né? O que é um absurdo, né? Não, então, mas isso é um... Sim, e daí a minha dúvida vem justamente em relação a isso, assim, porque, tipo, tem pessoas que se autodenominam, né, tipo, trans masculinos e tal, então, e não homens trans. Não, mas isso é no caso das pessoas que foram assignadas no gênero feminino. Por que a noção de trans masculino não faz sentido? Porque existem pessoas que foram designadas no gênero feminino e se identificam com um gênero que não é o feminino, né? Então, nesse sentido, é um sentido legítimo. O sentido que a rádio usou é um sentido para desqualificar as pessoas trans, né? Foi uma invenção da cabeça dela, um absurdo, né? Assim, uma coisa desrespeitosa, né? Que o uso do termo que ela fez não coincide com o uso que o movimento trans faz, né? Uhum. Obrigada. Mas é um pouco, assim, sempre é um pouco difícil lidar com essa... Não é pelo fato de que uma rádio usou o termo transmasculino como uma forma para negar o gênero das pessoas transfemininas que o termo transmasculino vai ser ruim. Não, o termo transmasculino é um termo importante, né, para as pessoas que, de fato, são transmasculinas, né. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, claro. Beatriz, eu estudo na UFO e no ano de
2018, houve uma discussão com relação à aferição da veracidade da autodeclaração de pessoas negras na aplicação das cotas, porque notou-se que havia muita fraude, né, de autodeclaração, ou fraude, ou equívoco, não sei de onde vem isso, mas, enfim, grande parte das vagas estavam sendo destinadas a pessoas que não correspondiam ao perfil do público-alvo. E aí, nesse mesmo ano, surgiu uma discussão mediada pela professora Sayonara Nogueira, que falando a respeito de como seria feita uma aplicação de cotas para pessoas trans na UFO, na Universidade Federal. E o que muito se discutiu até de forma assim bem incisiva e até exaustiva foi como seria feita uma verificação da veracidade da autodeclaração dessas pessoas com relação a gênero, sobretudo quando a gente está falando de pessoas não binárias. Então, quais seriam as possibilidades de pensar caminhos para que não houvesse esse mesmo problema que houve com relação às cotas raciais, que houvesse numa possível aplicação de cotas para pessoas trans, né? Pensando que a gente tem também na internet uma série de registros de pessoas trans que denunciam como acontecem essas fraudes, de principalmente homens cis, né, se colocando no papel de pessoas trans não binárias e ocupando indevidamente as vagas que seriam para pessoas trans de fato, né, que sofrem com essa exclusão por ser trans de qualquer forma. Olha, essa é uma questão, assim, imagino que não tem exatamente uma resposta tão fácil. Bom, essa também é uma questão, assim, que me instiga, assim, para pensar. Eu acho que uma coisa, assim, para a gente iniciar o debate, talvez seja interessante a gente pensar que a gente não tem que pensar... eu imagino que isso também possa ser estendido para a raça, assim. A gente tem que pensar, a gente tem que assumir de antemão que as pessoas não estão agindo de má fé. Mas a gente também tem que levar em consideração que má fé ou desonestidade pode existir, né? Então, a gente tem que ter mecanismos para abordar casos de fraude, sim, mas a gente não tem que tratar toda pessoa como um possível fraudador. Eu acho que a gente tem que equilibrar essas duas coisas, senão a gente pode cair, talvez, em polos um pouco problemáticos, né? Mas perceba que não é exatamente fácil, justamente quando a gente, por exemplo, para pensar em questões, por exemplo, de pessoas trans não binárias, é um desafio pensar, porque a identidade não binária, ela compõe um espectro de vivências que podem ser bastante variadas, né? Então, isso pode dar um certo nó na nossa cabeça para pensar qual é a política pública, para qual é o nosso alvo que a gente está se direcionando, né? Bom, eu diria, assim, que para pensar... eu acho que esses são alguns caminhos, assim, para a gente começar a pensar isso um pouco, né? E assim, de fato, ter mecanismos que consigam abordar, que possam existir fraudes, podem existir pessoas que estão usando para se aproveitar de uma política que não foi destinada a elas, né? Mas a gente sempre tem que levar em consideração que as identidades trans, elas são diversas, né? E não existe uma única forma de ser trans também, né? Então, assim, uma coisa que já posso imaginar, se eu participasse de uma banca dessa, assim, para aferir casos, assim, avaliar casos de fraudes, possíveis fraudes, eu diria assim, a gente tem que sempre ver caso a caso, né? E, em princípios gerais, a gente tem que pensar que as pessoas, a gente não pode tratar todas as pessoas como possíveis fraudadores, porque senão eu acho que isso seria um pouco prejudicial para até a forma como a gente entende a diversidade das identidades, né? Mas a gente não pode esquecer que, de fato, existem pessoas mal intencionadas, né? Então, eu acho que tem que, um balancear de duas coisas que sempre tem que ser visto com com muita cautela, né, isso não pode ser tratado de uma forma, assim, leviana, assim, de qualquer jeito, né? Acho que, não sei se eu respondi, mas eu diria que não é uma questão tão fácil assim, né? Bom, gente, já está dando horário, né? Às 9, né? Bom, queria dizer que já estou percebendo que esse curso vai ser bastante produtivo, os diálogos estão sendo muito interessantes, né? Então, amanhã a gente vai
começar a falar sobre justamente o feminismo radical transexcludente, né? Analisar um pouco esses discursos aí. Nossa, foi ótimo, Bia. Tá ótimo. Tá sendo... Legal. A gente te agradece demais, né, por ter aceito o convite. E a gente se vê amanhã, então, né, às 7 horas. Isso aí. Estaremos aqui, né? Obrigada, pessoal. Um beijo a todo mundo, bom descanso e até amanhã. Tchau. Até. Obrigada. Parabéns, amanhã. Julia, arrasou. Obrigada. Tá bom.